A Certeza da Vitória, de Eliana Machado Coelho, pelo Espírito Chélida, parte 7, capítulo 21. Assim que Rafaele recebeu alta, Isabelle levou-a para sua casa. Era hora do almoço e ficou satisfeita ao saber que a empregada estava com tudo pronto. Havia ligado do hospital e avisado Nilma que iria almoçar em casa com sua irmã, mas pensou que não haveria tempo para preparar o almoço. A irmã, sob efeito de sedativos, parecia alheia a tudo à sua volta. Mal se alimentou e Isabelle a colocou para deitar no sofá da sala. Antes de comer um pouco, ligou para Rosa avisando que já se achava em casa e com Rafaele. Bem depois, quando já era final de tarde, ficou preocupada com o que fazer. Rafaele não poderia ficar ali, não por muito tempo. Precisava de cuidados e bastante atenção. O médico do hospital a orientou a procurar um médico psiquiatra e também um psicólogo. Sabia que a irmã não tinha plano de saúde, não tinha renda própria nem condições de pagar psicoterapia. A verdade era que Rafael não tinha nem mesmo onde morar. Preocupada com a opinião de Pedro, que certamente iria reclamar, Isabelle telefonou para sua tia. Atenta, Carminda ouviu que a sobrinha neta contou. Então foi isso, tia. Não sei o que fazer. Já faltei ao serviço hoje. Daqui a pouco Pedro vai chegar com as crianças. Não sei o que fazer com a Rafa. Ela pode ficar aqui comigo por algum tempo, Belle, mas vai ter de trazê-la. Pode mesmo, tia. Vai ser um alívio. Não tenho confiança em deixá-la na casa da Rosa. Não que não confie na Rosa. Ela foi muito boa até agora, mas creio que não terá controle sobre a Rafa, principalmente nos primeiros dias. Dê um jeito de trazê-la para cá o quanto antes. Tá bom, tia. Vou ver como faço e aviso a senhora. Após conversarem um pouco mais, despediram-se e desligaram. Não demorou, Isabelle mandou mensagem para Lucy contando o que tinha acontecido. Sem pensar, Lucy se ofereceu para ir até a casa da amiga e tentar ajudar. Ao ver o estado de Rafael, Lucy ficou comovida. Nossa, como ela está! Está totalmente abobada. Além de darem remédios bem fortes direto na veia lá no hospital, receitaram esses comprimidos aqui. Eu comprei, as receitas ficaram presas. Eu já dei um dos comprimidos que o médico passou. Estou com medo de que tenha outra crise e a coisa fique fora de controle. Fez bem. Foi certo seguir as orientações. Você falou com seu irmão? Não. Não consegui entrar em contato com Ailton já faz alguns dias. Ele não atende ao telefone, nem visualiza minhas mensagens. Estou achando estranho. Disse isso e se lembrou de sua maior preocupação. Meu problema agora é com Pedro. Ele vai falar um monte quando chegar. Vamos fazer o seguinte? Lucy pensou. Vou falar com o Betinho e desmarcar 2 clientes que tenho amanhã. Então eu levo a Rafaela até o sítio da sua tia. Não, de jeito nenhum. Não posso deixar que faça isso. Vai ser bom para mim, Belle, não esquente. Como assim? Não estou muito bem. As coisas para mim estão muito paradas, sem rumo. Preciso me movimentar, sair, levá-la até o sítio vai me fazer bem. Eu já disse para você ir ao médico. É nítido que está passando por um estado depressivo, Lucy. Ficar assim não vai te fazer bem. Eu sei, amiga, mas tudo é tão difícil. Não tenho motivação nem para fazer isso. Por essa razão, quero sair um pouco. Ir até a casa da dona Carminda vai me fazer bem. Ainda não esqueceu tudo, não é? Não, não esqueci. Parece que foi ontem. A mágoa que sinto, relembro todo o ocorrido como se tivesse sido ontem. Sinto uma dor. Imagino. Desculpe por não saber como ajudar. Não tem por que me pedir desculpa, que é isso. Você quase não fala no assunto. Às vezes não sei se pergunto. Tenho medo de te magoar ou fazê-la reviver algo que estava esquecendo. Breve pausa e considerou. Mas se tudo é tão vivo assim na memória, você precisa dar um jeito de perdoar para tirar essa mágoa de dentro de si mesma. No mesmo instante, Isabelle lembrou-se de que não soube trabalhar o perdão por não ter perdoado o motorista que atropelou e matou sua mãe. Sabia o quanto é difícil perdoar alguém. Lucy pensou o mesmo, mas não disse nada. Forçou o sorriso tão somente. Passou as mãos pelos cabelos e os torceu, jogando-os nas costas. Em seguida decidiu. Bem, preciso ir. Vou conversar com o Betinho e depois te digo a que horas passo aqui amanhã cedo para pegar a Rafa.
Arrume uma mala com as roupas dela. Nesse momento, Isabelle se alertou. Não tenho nenhuma roupa dela. Ai, meu Deus. Faz assim. Pega algumas coisas suas e manda junto com ela. Depois damos um jeito de pegar lá onde ela mora ou morou. Ou a gente compra alguma coisa. Vamos lá no bairro do Brás, que as coisas são mais baratas. Preciso dar uma passadinha lá mesmo? Verdade. É o que dá para fazer agora. Vou pegar umas roupas minhas e mandar. Ah, amanhã te dou dinheiro para a gasolina. Tudo bem. Em outras condições, você sabe que não precisaria, mas ofereceu um sorriso generoso. Assim que Lúcia se foi, Pedro chegou trazendo os filhos. Estacionou o carro na garagem que ficava embaixo da casa. Tirou as crianças das cadeirinhas e as deixou subir pela escada interna. Assim que ele chegou à sala à procura da esposa, viu que a cunhada estava ali e isso não lhe agradou. Ao encontrar Isabelle, ouviu o que tinha para contar e depois perguntou: e até quando ela vai ficar aqui em casa? Amanhã vai para a casa da tia Carminda. E quem vai levá-la, você? Perguntou sem trégua e irritado. Vai faltar novamente ao serviço e o seu irmão? Não vou faltar ao serviço. A Lucy vai levá-la até o sítio. Não consigo falar com Ailton há várias semanas. O marido virou-se e não disse mais nada. Apesar de toda a angústia, Isabelle silenciou, não tinha o que comentar. Já era hora do almoço, quando Lucy chegou à casa de Carminda acompanhada de Rafaele. A senhora recebeu-as com a alegria de sempre. Percebendo a sobrinha muito diferente do normal, decidiu levá-la direto para o quarto de hóspede que já tinha preparado. Ela está assim desde ontem, dona Carminda, com olhar baixo e perdido, alheia a tudo e só se deixa conduzir, não está nem conversando. Carminda observou a sobrinha por alguns minutos, respirou fundo e decidiu: vamos deixar a Rafaela aí deitada para descansar um pouco. Vou trazer almoço para ela e depois almoçamos, certo, Rafa? A sobrinha não respondeu e permaneceu no mesmo estado apático. Já na cozinha, Carminda quis saber como Lúcia estava. Fazia tempo que não se viam. Após o almoço, depois de contar as poucas novidades, Lúcia disse: então é isso. Acho até porque por questões de amizade o Betinho me atura. Não creio que seja isso. Acho que você está se desvalorizando. Não está enxergando o mundo nem a realidade como verdadeiramente é. Estou sem ânimo, dona Carminda. Não vejo perspectiva de a minha vida melhorar. É bem difícil levantar toda manhã sem vontade. Eu me arrumo, vou para o salão, espero clientes que não vêm, a outra que reclama do horário da demora, outra que quer milagre. Todo dia a mesma coisa. Chego em casa e cuido das minhas coisas. Limpo a casa ou ajudo a dona Beatriz ao máximo. Não quero incomodá-la em nada. Afinal, além de dever a ela o favor de me acolher, não terei outro lugar para ir, caso tenha que sair de lá. Sei que pago um aluguel por morar lá, mas isso não me dá o direito de ter toda a liberdade do mundo. Então, se não gosto do que tem na TV, vou para o meu quarto. Pego um livro para ler ou escuto música com fone para não incomodar. Depois vou dormir. No outro dia, tudo de novo, tudo igual. Ao contrário do que era antes, eu tinha minha vida, minha casa, trabalhava, chegava e cuidava de tudo. Colocava minhas músicas, meus programas de TV favoritos. Pedia comida chinesa ou pizza. Nos finais de semana saía ao parque, ao cinema, ao teatro. Passeávamos em cidades próximas. Íamos às feiras de artesanatos que eu adoro. Tudo isso mudou drasticamente. Para Dona Beatriz nem posso falar nada, pois foi a filha dela quem acabou com a minha vida. Sem sombra de dúvida, o meu ex-marido contribuiu. Foi canalha o suficiente para me trair com a minha melhor amiga. Chorou timidamente. Secou as lágrimas que correram e escondeu o rosto para que eu não a visse chorar. Logo em seguida contou. Antes disso eu tinha ideias, planos, projetos. Depois de tudo o que aconteceu, a minha vida perdeu a cor, perdeu o brilho. A vontade foi embora. O ânimo não existe mais. Restou uma dor, uma profunda e intensa dor no peito. Uma mágoa que não acaba. Sei que isso faz mal, mas não sei como mudar essa situação. Cada coisa que acontece, cada episódio que a vida apresenta para mim, faz com que me lembre de tudo o que aconteceu, faz com que a dor fique mais viva. Breve pausa e contou. Eu fui ao médico. Não comentei nada com ninguém. Ele me diz que o que sinto são sintomas clássicos de depressão.
Acabou me passando um remédio, mas eu nem comprei. Tive medo de começar a tomar e me viciar. Tive medo de um monte de coisas. Aliás, a minha vida é só de medo agora. Talvez por tudo que tenha passado, conseguido e depois perdido. Porque foi assim. Eu vim de uma família bem desestruturada. Meus pais bebiam, fumavam, brigavam, se traíam, batiam na gente, chegavam a se agredir. Não tinha objetivo, mas me valorizava. Conheci a senhora e a primeira vez que estive aqui me senti bem com o que nos falou. Depois disso, procurei ir à igreja. Depois a uma casa espírita e gostei. Fui mudando. Conforme passava por essa transição, eu podia enxergar como era triste a vida que tinha antes e a vida com meus pais e meu irmão. Mudei. Conheci meu marido, isto é, meu ex-marido. Lembro bem quando a Anita conheceu. Senti que ela ficou com inveja, mas não liguei. Era minha melhor amiga e aquilo deveria ser coisa da minha cabeça. O tempo passou. Eu tinha uma vida boa ao lado do Edivaldo, eu era feliz. Alguns meses antes de pegar os dois juntos na minha casa, eu senti algo estranho com meu marido, mas não dei importância, não liguei. Depois veio um arrependimento. Eu deveria ter colocado o Edivaldo na parede, deveria ter perguntado. Mas será que iria adiantar? Não sei. Tudo aquilo me destruiu, fiquei no chão. Perdi a confiança nas pessoas, nas coisas, no mundo. Agora vivo um dia de cada vez, sem sonhos, sem objetivos. Estou me sentindo perdida, sem rumo. Lucy parou de falar por um instante, depois disse: Fiquei sabendo que a Anita está muito bem de vida. Clientes que foram ao salão dela, que era meu também, vieram contando. Hoje ela tem tudo o que sempre quis. Carminda se levantou. Pegou a chaleira com água fervendo que havia no fogão a lenha, escaldou o chá e serviu na caneca para a visitante. Sentando-se novamente à sua frente, a senhora comentou: Você está com medo de que a situação se repita. Seu medo, Lucy, é de batalhar novamente para uma vida melhor e que venha uma pessoa destruir suas realizações e seus sonhos. É isso que está gerando dor e sofrimento no seu coração. A vida sempre tem um propósito. Antes de nascermos, tudo é muito bem planejado. Nossos pais, nosso sexo, nossas aptidões, nossos defeitos, vícios. Planejamos várias coisas. Deus não erra. E para a vida ter propósito, a felicidade e a infelicidade têm razões de existirem. O sofrimento é uma lei da natureza. Uma árvore só dá flores e frutos após enfrentar o inverno. Para toda plantação, o inverno é sofrimento. Existem aqueles que nesta vida só desejam ser felizes e mais nada. Cuidado! Quando só se quer ser feliz, passamos por cima de muitas coisas e certamente magoamos, decepcionamos, traímos. E a nossa felicidade não passa de puro egoísmo. Sem dúvida, teremos de harmonizar tudo o que desarmonizamos. Breve pausa para a jovem refletir e continuou. Só somos felizes quando fazemos os outros felizes. A felicidade só pode vir de coisas boas, úteis e agradáveis para você e para os outros. Os bons pensamentos nos fazem felizes, as boas palavras nos fazem felizes. Quando sofremos, devemos fazer do nosso sofrimento uma fonte de grandeza, não um pote de reclamações. Quando sofremos e buscamos atitudes, palavras e ações positivas, saudáveis e que ajudem outras pessoas, esses nossos feitos dissolvem todo o sofrimento. Vai restar somente uma vaga lembrança. Eu não sei por onde começar nem como me refazer. Este recomeço é algo que você mesma tem que descobrir e desenvolver. Ore, converse com Deus e através da prece que Deus está em nós. Eu oro, mas não escuto Deus. Sei que é uma coisa idiota de se falar, mas quer ouvir Deus? Silencie os pensamentos. Quando falamos, não escutamos ninguém, muito menos Deus. Um momento e disse: Não crie expectativas, Lucy. Simplesmente deixe o pensamento ser leve, faça a sua parte, crie objetivos. Esteja no domínio da sua mente. Quando pensamentos de desânimo aparecerem, substitua-os por ideias boas, por planos produtivos. Tenha sonhos bons. Nada na vida acontece de um dia para o outro ou em um passe de mágica. Você já foi capaz de enfrentar tantas coisas e superar tudo, vai superar isso também. O mais importante agora é perdoar aqueles que te feriram. Isso vai te libertar, vai fazer você criar asas. Não é fácil, dona Carminda, mas é possível.
Lembre-se de que antes de reencarnar, você escolheu essas provas certamente. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Se essa é a lei, então você é capaz de vencer. Uma vez eu disse ao Betinho que as preces, o sentimento de gratidão, a mudança de comportamento e tudo mais mudaram a minha vida. Pensamentos de raiva, rancor, crítica e mágoa tinham sumido como por encanto. Diz que era outra pessoa, mais positiva, mais posicionada. Isso foi na época que eu indiquei para tomar conta do estoque no salão. Ele disse para eu tomar cuidado com a Anita, pois ela era má e vingativa. Falei que ela não poderia fazer nada contra mim, e se tentasse, seria um teste para ver se eu estava aprovada no meu equilíbrio. Acho que me enganei. Não estava tão preparada quanto me julgava. Fui reprovada. Não. Quem disse que o teste acabou? As provas só terminam quando a encarnação acaba. De fato, você tem luz. Preste atenção. Ninguém consegue levantar ninguém. Ninguém consegue derrubar ninguém. Somos nós quem nos levantamos. Quando você deixa esse fato leve na sua lembrança, vai conseguir prosperar e ser feliz. Quando perdoar, lembrando que perdoar não é esquecer, mas sim entender que o outro é fraco, vai se sentir mais leve e focar no que for mais importante na sua vida. Essa conversa com Carminda deixou Lúcia bem reflexiva e mais esperançosa. Ainda não sabia o que fazer, mas iria se empenhar. Isabelle não pôde visitar a irmã no final de semana. Pedro ainda não apreciava a esposa cuidar da irmã. Preocupado e querendo dividir o encargo, mandou várias mensagens para Ailton que nem foram lidas. Ligou a ele, mas não atendeu. Ficou insatisfeita. O celular só dava caixa postal. Deixou recado, mas não teve retorno. Alguns problemas no serviço prendiam Isabelle para que trabalhasse até mais tarde naquela semana. Pedro ficou encarregado de buscar os filhos conforme combinaram. Contratar transporte escolar não era viável, pois não teria ninguém em casa para receber as crianças, porque a empregada ia embora bem cedo. Já era noite quando Isabelle chegou. Pedro tomava uma cerveja enquanto assistia um jogo de futebol pela TV e olhava os filhos. Pelo barulho que escutou, ele percebeu que a esposa havia chegado. Foi a direção da escada que descia para a garagem para trancar o portão. Nesse momento, o telefone tocou e a pequena Aline, que corria para atender, bateu fortemente a testa na mesa da sala. Pedro largou a lata de cerveja, pegou a Aline no colo e foi ver onde ela havia machucado. A menina chorava muito. Dava para ver o vermelhidão e o inchaço que se formaram imediatamente. Ele estava grogue pelo efeito da cerveja. O telefone começou a incomodar. Pedro atendeu ao verificar no identificador de chamadas que se tratava de sua mãe. Alô, mãe. Oi, filho. O que aconteceu? Aline está chorando. Ela bateu com a cabeça na mesa e ouviram um grito de pavor e outros que se seguiram após esse. Pedro, que foi isso? Lindaura perguntou. O homem largou o telefone, colocou Aline no chão e correu para as escadas perto do portão que estava aberto. Os gritos de Isabelle vinham da garagem e o marido foi ver o que havia acontecido. Temendo o pior, desceu as escadas às pressas, deparando-se com uma cena de horror. Isabelle, gritando em desespero, estava ajoelhada com o filho no colo. Sem conseguir pensar, o pai pegou o garotinho nos braços, colocou no carro, tomou as chaves das mãos de Isabelle e gritou: "Fica com a Aline", e seguiu para um hospital. Isabelle ficou em choque. Obedeceu automaticamente e saiu para dentro de casa. Em pranto, ligou para a Rosa e depois para a Lucy, foi de quem se lembrou. Sem demora, a amiga e a madrasta chegaram à sua casa. Aline não parava de chorar. Ficava aflita pelo estado da mãe. Rosa pegou-a nos braços e acalentou a garotinha. Transtornada, Isabelle contou repetidas vezes que entrou na garagem de marcha ré com o carro. Sempre ficava tensa quando chegava tarde à sua casa, pois tinha medo de ser assaltada. Tinha de prestar atenção ao abrir e fechar o primeiro portão automático, pois havia outro portão e não poderia acionar o botão do controle remoto de modo errado ou fecharia esse segundo portão sobre o seu carro. Tudo isso ao mesmo tempo em que dava ré para colocar o carro bem no fundo da garagem para que Pedro tivesse como sair com seu veículo, sem ter de tirar o dela. E só percebeu que aconteceu alguma coisa errada quando o veículo não se encontrava à parede como de costume. Culpou Pedro por não ter trancado o portão da escada como era necessário.
Ao ver a lata de cerveja sobre a mesa da sala e outras duas sobre a pia da cozinha, gritou mais ainda. Culpou o marido por ter bebido e estar entorpecido e não fazer o que era preciso. Culpou a TV ligada e a atenção que ele dava mais ao jogo de futebol do que aos cuidados com os filhos. Gritou e chorou muito enquanto aguardava. Desesperou-se ainda mais pela falta de notícias. O marido não havia levado o celular. Horas depois, o telefone tocou. Lúcia atendeu, era Pedro. Isabelle, muito aflita, ficou atenta até que Lúcia desligou e disse: ele falou onde estão e pediu para te levar ao hospital. E o César? Como está meu filho? Está sob cuidados médicos e ainda não tem muitas notícias. Vamos lá, eu te levo. A Rosa pode ficar aqui com a Aline. Não demorou muito. Isabelle e Lúcia chegaram ao hospital e encontraram Pedro conversando com dois policiais sobre o ocorrido. Ao olhar para a esposa, o marido a abraçou e começou a chorar num pranto de dor. E o meu filho? Como está o meu filho? Perguntou desesperada. Demorou para Pedro conseguir murmurar. Não puderam fazer nada. Isabelle não suportou a notícia, perdeu o chão. Um torpor a dominou. Um lapso tomou conta dos seus sentidos. Cambaleou e foi amparada pelos policiais e pelo esposo. Não acreditava nas palavras de Pedro. Não existe no mundo dor maior. Isabelle pôs-se a suplicar da misericórdia de Deus para que aquilo não fosse verdade. Estampava-se no seu rosto o horror do desespero num momento. No outro seguinte, o não entendimento da realidade. Não havia quem lhe pudesse acalmar com palavras. Quis ver o filho com uma sombra de esperança de vê-lo reagir. Reconhecendo-o sem vida, atirou-se sobre o corpo inerte do pequeno César, desejando trocar sua vida pela dele. Em vão, foi afastada. Deixou-se cair nos braços bondosos de uma enfermeira que agasalhou com generoso envolvimento, buscando apoio e conforto para a dor e a angústia que lhe explodiu no peito. Não sabia que a mulher, profissional de saúde, era a única ali capaz de entender perfeitamente sua dor. Apesar de enxergar, não conseguia ver. Apesar de ouvir, não conseguia entender. Apesar de poder falar, emudeceu. Foi tomada por um torpor temeroso em que pareceu perder os sentidos, ainda que desperta. Somente as lágrimas ininterruptas se manifestavam incessantemente. Pedro não se sentia menos infeliz. Não há como descrever em palavras tamanha dor e desespero. Em pensamento, refaziam todos os detalhes do acontecimento fatídico e queriam voltar o tempo para corrigir alguma ação. Culpavam-se continuamente. Culpavam um ao outro. Pedro lembrou-se de ligar para seus pais e seu irmão pedindo ajuda. Até mesmo Edivaldo e outros amigos foram auxiliá-los. Isabelle pareceu ter perdido a capacidade de raciocínio. Agiu mecanicamente e era conduzida por qualquer um após alguns calmantes. Em alguns momentos, sofria com grande arrobo de choro, mas logo retornava a um estado entorpecido. Às vezes, encarava o marido com olhar vidrado como se não enxergasse. Ninguém saberia dizer sobre seus pensamentos. Amigos e familiares auxiliavam o casal no que podiam. No dia seguinte, após o enterro do corpo do pequeno César, Pedro foi abraçar a esposa, porém ela o rejeitou. Isabelle, completamente insana, precisou ser hospitalizada. Não suportava a dor, a culpa, o desespero das lembranças que não desapareciam. Não aceitava e gritava chorando muito. Semanas se passaram e retornou para o seu lar. Estava despedaçada ainda e sob o efeito de medicações fortes. Na casa onde moravam, uma aura densa podia ser sentida. Lucy, sempre prestativa, estava ao lado da amiga, tentando ampará-la em tudo, desde que recebeu alta hospitalar. Calada, Isabelle sentou-se no sofá e permaneceu ali inerte. Pedro se aproximou. Uma reação inesperada e explosiva aconteceu. A esposa passou a acusá-lo pela tragédia ocorrida. Quando ele fez o mesmo, culpando-a por não ter tomado cuidado, ela perdeu o controle. Chorando, socou e bateu no marido que, em pranto, dobrou-se de joelhos frente aos seus pés, recostando a testa em suas pernas. Você é um monstro, um monstro. Não foi capaz de fechar um portão e me deixou matar o meu filho. Você é um monstro, por ainda me acusar. Desgraçou nossas vidas. A cerveja foi mais importante. O seu maldito jogo foi mais importante do que nossos filhos. Se tivesse fechado o maldito portão, o que eu faço agora? O que vai ser da minha vida?
Berrava em desespero. Deus, me ajuda. Eu prefiro morrer no lugar do meu filho, traz ele de volta. Você tem razão. Você tem razão, me perdoa, Belle, me perdoa. Ele pedia abraçado às suas pernas. Como é que eu vou te perdoar, se não perdoo nem a mim? Como vou me perdoar? Como? Depois do que eu fiz, como posso me perdoar? Eu matei o meu filho. Edivaldo, que havia acabado de chegar, teve a iniciativa de tirar o amigo dali, para que a dor de ambos não ficasse ainda mais longa e intensa. Levou para outro cômodo. Rosa se aproximou de Isabelle e ofereceu-lhe chá, que foi recusado, mas a mulher insistiu. Toma, Belle. Você precisa ficar mais calma. Eu preciso trazer a Aline para perto de você. Ela está assustada, com muito medo. Não vai ser bom ela te ver desse jeito. Se acalma, você tem outra filha. Isabelle pareceu ganhar um pouco de consciência após essas palavras. Bebeu poucos goles do chá, como se nem soubesse o que estava fazendo direito. Vendo-a mais calma, Rosa trouxe a pequena Aline, que correu até a mãe, que não via há dias. Abraçaram-se. Isabelle apertou a filha ao peito e chorou, mas contidamente chorou em silêncio. Edivaldo procurou por Lúcia e perguntou: Você acha que seria bom eu levar o Pedro lá para a casa da minha mãe? Talvez não seja bom deixar esses dois sozinhos. É verdade, seria bom sim, respondeu a ex-mulher. Eu e a Rosa vamos ficar aqui com ela e a Aline. Cadê os irmãos da Belle? Tornou ele. A Rafaele não está bem de saúde e está com a tia Carminda, por isso não vieram. O Ailton, ninguém conseguiu entrar em contato com ele. Edivaldo pegou o amigo e o levou para a casa de sua mãe, onde ele estava morando. Lúcio admirou pela iniciativa. Não sentiu tanto rancor como imaginava que sentiria. Era a primeira vez que conversavam após o divórcio. Arrependeu-se de ter danificado o carro do ex-marido. Nenhuma vingança é saudável para quem a pratica. Quando chegou à sala, Lúcia encontrou Aline contando a sua mãe. Mamãe, eu brinquei com o César esses dias todos que você ficou doente no hospital. Como, filha? Toda noite. Vinha ele, uns tios e duas outras crianças para a gente brincar aqui em casa. A tia Lúcia e a tia Rosa disseram que ele foi morar com o Papai do Céu, mas acho que deixam ele sair e vir brincar comigo e eu gosto. Isabelle abraçou-se à filha e chorou em silêncio, não sabia o que dizer. Com o passar dos dias, a garotinha confirmava receber a visita do irmão algumas vezes. Isabelle, inconformada, ficou à espreita esperando que aquilo acontecesse. Talvez ela pudesse ver também como a filha dizia. Uma noite, colocou a filha para dormir sob a luz fraca de um abajur. Verificou que Aline dormia e se retirou. Mais tarde, Isabelle escutou risos e conversas vindas do quarto. Bem devagar e silenciosamente, aproximou-se da porta entreaberta do quarto da filha e espiou. Viu Aline ajoelhada sobre a cama, conversando e rindo. Onde você está, é legal? Perguntou a menininha. Não ouviu resposta, mas percebeu que a filha olhava fixamente para uma direção, como se estivesse falando com alguém ou com o próprio irmão. A mamãe está com saudade, ela chora. Ficou triste porque você não está mais aqui. Fez longa pausa. Mas por que você não pode? Ah, entendi. Breve momento e Aline perguntou. Como elas chamam? Ah, Dulce. Erlana e Flor? Riu e tentou falar novamente. Erlana? Não? Ah, Herculana e Flor. Flor quê? Ah, Floriana. Riu. Florina. Agora acertei, credo. Nossas vós têm uns nomes muito estranhos. Um instante perguntou. Ah, você vai vir me ver sempre? Escutou e respondeu. Que bom. Eu gosto de você. Também sinto falta de você na escola e aqui em casa. A mãe não resistiu. Vagarosamente entrou no quarto e, quando foi vista pela filha, perguntou com tranquilidade. Com quem você está falando, Aline? Com César, mamãe, ele está aqui. Ah, ele foi embora. Filha, eu não vi ninguém. Você está falando sozinha? Não, mamãe. O César estava aqui. Ele disse que ele conheceu as 3 vovós nossas. Elas chamam vovó Dulce, a vovó Erlana e a vovó Florina. Isabelle nunca havia falado o nome de sua mãe e de suas avós para os filhos. Aline não poderia ter adivinhado. Escutou-a errar e repetir os nomes até acertar. Ficou emocionada. Sentou-se na cama e abraçou a filha. Ele diz que vai vir sempre te ver, mamãe. E eu também. Ele vai vir aqui. O seu irmão está bem, filha? Perguntou chorando. Tá. Ele disse que está bem, sim.
que está com as vovós e umas tias, que tem muita criança para brincar, mas disse que eu não posso ir lá e por isso ele vai vir aqui. A mãe não sabia o que dizer. Ouviu um pouco mais e a colocou para dormir novamente. Foi para o seu quarto, fez preces e chorou até dormir. Capítulo 22. Era um sábado de manhã quando Carminda chegou à casa de Isabelle. Rosa recebeu com satisfação, já esperava, não se conheciam. Carminda discretamente olhou por longos minutos e depois se cumprimentaram. Que bom que a senhora veio, disse Rosa. A Belle não está nada bem, só fica deitada, não come. Só pude vir hoje. A Rafaele também não esteve muito bem. Ontem o Tobias, meu filho, chegou lá no sítio para passar o final de semana. Então ele ficou lá tomando conta da Rafa para eu vir aqui. Entraram. Ao chegar ao quarto onde Isabelle se encontrava em crise de choro, Carminda ficou apiedada, parou e observou. A sobrinha sobre a cama estava visivelmente abatida e derrotada. No corpo encolhido em posição fetal, podia-se perceber uma rigidez nervosa. Embora sob o efeito de fortes medicamentos calmantes, não relaxava, tampouco sentia paz. Remexendo-se um pouco, percebeu a presença da tia-avó. Foi quando seu rosto se contorceu em intensa angústia e com a voz rouca pelo choro murmurou: Tia, oi, Belle. Disse aproximando-se e sentando ao seu lado. Olha o que aconteceu, tia. Cuidadosa, Carminda afagou-lhe com ternura e puxou-a para um abraço. Isabelle deixou-se envolver, chorou muito. Quando se acalmou, Carminda afastou-a de si e disse: Por mais que eu fale, sei que não existirão palavras que confortem o seu coração. Eu quero morrer, tia. Quero morrer. Tirei a vida do meu filho, meu lindo filho, indefeso e pequeno. Porque eu não morri no lugar dele, tia. Porque eu não bati o carro e morri antes de chegar em casa. Chorou em desespero. Nós sabemos qual a razão de certas coisas, mas sabemos que se você está aqui é porque tem uma jornada a seguir, tem um caminho a percorrer, tem algo mais para fazer na sua vida. Minha vida acabou. A morte seria pouco para mim. Não mereço nem misericórdia, muito menos perdão. Eu quero morrer, tia. Essa decisão é Deus quem toma. A dor cruel desse momento vai se dissolver com o tempo. Ainda vai doer com os anos? Sim, vai. Mas desde que você siga servindo e trabalhando para o propósito de Deus e de Jesus, essa dor vai se acalmar. Eu não tenho propósito, não tenho mais nada. Falava aflita entre o pranto incessante. Você tem uma vida e a sua filha, Isabelle. O que vou dizer para minha filha quando ela puder entender que eu matei o irmão gêmeo dela? Quando crescer, Aline vai conseguir entender esse acidente e essa fatalidade. Mas se abandoná-la, se não cuidar dela amando, educando e oferecendo todas as orientações que ela merece e precisa, se não cuidar da sua vida e da vida dela enquanto ela precisar de você, isso ela não vai conseguir entender. Pense nisso, Isabelle. Não vou conseguir, tia, não vou. Minha vida acabou. A vida não acaba, minha filha, somos eternos. Quando tentamos acabar com a vida, só complicamos o resto da nossa existência. O ideal é descomplicar a existência para que a vida flua como Deus quer. Não consigo me perdoar. Nunca vou me perdoar por isso. Eu queria voltar o tempo, queria mudar alguma coisa, ter feito diferente. Quero meu filho de volta. Se voltar a encarar a vida, o seu filho estará ao seu lado, principalmente se tiver propósitos voltados ao Cristo. Eu quero meu filho aqui, do meu lado. Quem sabe ele estará ao seu lado, não é, filha? Para Deus nada é impossível. Nem tudo vem do jeito que a gente quer. Ele pode voltar de várias formas. As energias fluídicas da senhora começaram a acalmar Isabelle, que se interessou. Como? Como ele pode voltar? Você é jovem? Ele pode voltar como seu filho, seu neto ou quem sabe de outro jeito. Mas isso cabe a Deus decidir, de acordo com o merecimento e a necessidade de ambos. Aline disse que viu o irmão no quarto. Disse que ele veio visitá-la. Falou que César contou para ela que está com as avós. Falou o nome da minha mãe e das minhas avós. Ela não sabia. Eu nunca falei o nome da avó nem das bisavós. É mediunidade. Crianças são mais puras, mais sensíveis. Eu também quero ver, tia, quero ver o meu filho. Minha querida, aceite o que Deus te deu. Confie nele. Todo esse desespero vai passar, tudo passa. Isabelle carregava um enorme peso, uma imensa dor e angústia que lhe dilaceravam seu coração.
Nada aliviava sua culpa e sua consciência que em momentos de solidão revivia todo o ocorrido ou ainda ficava imaginando o que poderia ter feito para que aquela tragédia não acontecesse. Um forte sentimento de contrariedade também fazia com que acusasse o marido, pois acreditava que Pedro poderia ter evitado tudo aquilo. Alguns dias se passaram e Pedro retornou para casa. O casal não conseguia se encarar, nem sequer conversar. Somente Aline interagia com os dois, embora o pai não lhe desse a atenção merecida. Ele não suportou. A casa lembrava-o do filho. Parecia ouvir suas risadas, suas brincadeiras, sua voz. Pedro não procurou vencer tudo aquilo, não conversou com a esposa como deveria. Um dia pegou suas coisas e foi para a casa de sua mãe no interior do Rio de Janeiro e não voltou mais. Rosa passou a morar na casa com a enteada. Cuidava da pequena Aline, que tinha dificuldade de entender o que estava acontecendo com sua mãe. O pedido de férias que Isabelle fez no serviço foi atendido e os dias que se seguiram ela passou jogada sobre a cama. Era uma tarde de muito calor quando Rosa entrou no quarto e a chamou. Estonteada, Isabelle sentou-se. Havia tomado muito remédio calmante e não concatenava as ideias. Teve dificuldade para entender o que Rosa dizia e pediu para repetir. Quem é que está aí? A Anita. Ela quer te ver. Não sei se mando entrar. Eu fiquei sabendo que vocês tiveram um problema. Atordoada, Isabelle disse. Deixa entrar. Não demorou muito e Anita surgiu no quarto. Apesar de passar pouco mais das 15 horas, o ambiente estava na penumbra. Janelas fechadas e cortinas densas cobrindo-as não deixavam nenhum feixe de luz passar. Havia somente uma débil claridade que vinha da porta. Ao ver Isabelle sentando-se na cama, Anita se aproximou e disse timidamente, Oi. A outra teve um arroubo de choro. Anita sentou-se ao seu lado e a abraçou forte como há muito não fazia. Isabelle chorou por longos minutos, depois balbuciou. Eu matei meu filho. Não mereço viver. Não diga isso. Você tem uma filha linda. É difícil. Tem momentos que acho que vou enlouquecer. Eu te entendo, Belle. Anita foi capaz de ouvir e compreender a amiga que precisava desabafar. Pacientemente a escutou. Quando percebeu Isabelle um pouco mais calma, comentou, eu não tenho filhos, mas sou capaz de entender ou pelo menos imaginar a sua dor. Não gostaria que estivesse sofrendo assim, Belle. Quando eu soube, pois uma das moças lá no salão contou, fiquei em choque no primeiro momento, incrédula. Justo você? Depois não sabia se deveria vir aqui ou não. Você nunca mais me procurou e eu te dou razão, depois de tudo que eu aprontei. Anita, tem momentos na vida em que passamos por situações tão difíceis, tão cruéis que acontecimentos que antes incomodavam tornam-se irrelevantes. Esquece o que passou. Você tem razão. Em certos momentos paramos e observamos o quanto de tempo ou quanto de nós jogamos fora, fazendo e falando coisas que não prestam para absolutamente nada. Silenciou por algum tempo e depois disse, desculpa, se eu apareci assim sem avisar e sem saber se gostaria de me receber. Pare de falar isso, para mim nada mais importa. Isabelle, você é nova, tem marido, uma filha linda. Marido? Marido que colaborou para que essa desgraça acontecesse? Quantas vezes falamos que aquele portão tinha de ficar fechado sempre? Quantas vezes nos alertamos, mas ele não se importou com nossos filhos, não se importou com nada. Certamente estava mais preocupado com a droga da cerveja e com o maldito jogo de futebol na TV. Foi por isso que tudo aconteceu. Chorou em desespero. Hoje nada mais me importa, Anita, nada. Você tem uma filha, precisa cuidar dela. Como minha filha vai confiar em mim quando entender que eu matei o irmão dela? Como? Se essa é a verdade, você e ela terão que conviver com isso. Talvez ela seja mais capaz de compreender do que você imagina. Ela nunca vai me perdoar. Como pode saber disso? Deixa o tempo cuidar disso tudo, Belle. Deixa Deus cuidar. Isabelle chorou longamente, depois comentou. É estranho você falar de Deus? Anita remexeu-se e respirou fundo. Quando pôde, murmurou. Quando a única resposta, alternativa, socorro, conforto e explicação para o que nos acontece não existe, recorremos a Deus. Para o que aconteceu comigo não existe explicação nem conforto, nem Deus explica. Talvez não no momento, quem sabe um dia. Anita estava muito diferente do que sempre foi. Isabelle, apesar da dor,
percebeu isso. As amigas conversaram e aquilo fez bem a ambas. Longe dali, Carminda buscava ajudar a outra sobrinha. Rafaela, você não pode ficar trancafiada em casa o dia todo. Vou sair daqui para quê? Para viver? Precisa encarar a vida? Sem ânimo, sem felicidade, com vergonha? Não dá para encarar a vida assim, tia. Ninguém se importa comigo, falou chorosa. Desde que minha mãe morreu, ela era a única que se importava comigo. A Belle só pensou nela, na vida dela. O Ailton também fez o mesmo. Meus irmãos não querem saber de mim. Carminda foi tomada de uma energia que poucas vezes se viu. Puxou uma cadeira, sentou-se frente à sobrinha e pediu: Rafaele, olhe para mim e preste muita atenção. Todos nós estamos aqui, reencarnados para experimentarmos uma experiência terrestre, evoluirmos com tudo o que vivemos, tudo. Devemos evoluir com o que aconteceu de bom, mas de verdade são as experiências dolorosas que mais nos ensinam. Se você e seus irmãos em certa época da vida não tiveram mais mãe e precisaram seguir em frente, foi porque a Dulce necessitou partir e não mais ter os encargos com vocês. Foi por vocês necessitarem se desenvolver, crescer e evoluir sem uma mãe, ali provendo a todos de tudo. A experiência foi necessária para os três. Agora você reclamar que os seus irmãos não se importam com você. Ora, isso é injusto. Por que seus irmãos se empenharam na vida e você não? Eles eram mais velhos, respondeu agressiva. Mais velhos quanto? O Ailton é 2 anos mais velho do que você. A Isabela é 2 anos mais velha do que o Ailton. Você por acaso acha que Deus errou? Deus não erra. Rafaele, Deus permite aquilo que é necessário para nós porque merecemos. Essa é a verdade. Todos nós merecemos as condições em que vivemos hoje, pois tudo o que temos foi o resultado do que fizemos por nós mesmos. Deus não erra. Ele só permite que recebamos da vida o que precisamos para desenvolvermos em nós mesmos a capacidade, o aprendizado, a elevação. Ofereceu breve pausa. Depois continuou. Você reclama que não é feliz, que está sem felicidade. Saiba que a felicidade vem do bem e das coisas boas que praticamos. Quer ser feliz? Faça coisas certas e prósperas. Vivemos hoje o resultado do que praticamos. É injusto reclamar que seus irmãos só pensam neles. Filha, presta atenção, falou mais branda. A vida já é tão difícil, tão pesada, tão tensa, quando nós encaramos os nossos desafios. Imagine termos que arrastar conosco as dificuldades e o peso dos desafios de outra pessoa, assim como seus irmãos investiram na própria vida, na própria prosperidade. Você deveria ter feito o mesmo. Quando o Ailton e a Isabelle ficavam debruçados sobre livros, estudando por horas, onde você estava, divertindo-se ao certo? Quando eles estavam trabalhando, pensando em um futuro mais tranquilo, o que você estava fazendo? Divertindo-se ao certo? Percebe o que hoje eles têm exatamente o que se esforçaram para ter. Eu não tinha ânimo para estudar. O que eu podia fazer? Ninguém tem. Por isso o estudo é resultado de esforço. Você tinha de se esforçar para estudar, trabalhar. O trabalho é um dos maiores modificadores de ânimo que existe. E quando não está bom, podemos mudar. Mudar até nos encontrarmos com algo que gostemos de fazer. Mas para isso é preciso buscar. Reclamações não resolvem problemas. Pare de culpar os outros por suas falhas, por sua falta de esforço, por sua dedicação ao que não é bom nem para você nem para ninguém. Pare de culpar a Deus, achando que Ele errou. Você é a única criatura responsável pela sua felicidade. Então pense e faça a coisa certa a partir de agora. Saiba, a infelicidade tem um propósito tão importante ou mais em nossas vidas do que a própria felicidade, porque é quando estamos infelizes que podemos ver tudo o que não fizemos por nós mesmos. É quando estamos infelizes que percebemos o quanto de coisas imprestáveis que deixamos entrar em nossas vidas. É quando estamos infelizes que observamos as pessoas inadequadas que permitimos invadir o nosso espaço físico, moral, mental e psíquico. É quando estamos infelizes que percebemos o que devemos e o que precisamos mudar para termos uma vida boa, próspera, útil e saudável. Rafaela olhou-a firme e não se manifestou. Paciente, Carminda ainda disse: pergunte-se agora, o que eu fiz para a minha prosperidade? O que eu fiz para ter uma vida mais estável? O que eu fiz para não sofrer?
As respostas são tudo o que deve e precisa fazer para não estar mais nesse estado daqui a algum tempo. Um momento e reforçou. O que você enfrenta agora como crise existencial, o que sente agora como medo, angústia, tristeza e outras coisas, são resultados do que você fez ou deixou de fazer por si. Mas o mais maravilhoso é saber que são as respostas perfeitas, as indicações mais certeiras que precisa saber para ter uma vida melhor. Sabe, filha, prosseguiu Carminda, a nossa vida não melhora até nós mesmos não tomarmos uma atitude. Quando temos uma nova atitude, um novo posicionamento que seja equilibrado e saudável, deixamos de sofrer. Como assim, tia? Pergunte-se. O que mais me machucou em tudo o que aconteceu comigo foi ter confiado em uma pessoa sem caráter e sem escrúpulos? Sim, foi, a sobrinha respondeu. Mas por que você se deixou iludir? Por querer se acomodar? Se tudo de bom e do melhor sem muito esforço? Foi. Admitiu e abaixou o olhar. Então a culpa não é só do outro. Deve admitir que a culpa foi sua também, porque queria que as coisas caíssem do céu sem merecer, sem esforço. Entendi. A culpa por sua falta de estabilidade neste momento não é dos seus irmãos. Eles serviram de exemplo do que era certo e importante a fazer. Eles te mandavam estudar, trabalhar, onde erraram. Entendi. A culpa é minha. Assumir a responsabilidade por tudo o que te aconteceu é a primeira vitória para um recomeço. Se esforçar para uma nova vida, ter planos de trabalho e estudo é a segunda. Estabilizar-se com o que conseguiu, a terceira. Mas, tia, as coisas que eu fiz estão na internet, todo mundo viu. Todo mundo? Que faz parte daquele mundinho idiota que você vivia, mude de mundo. Envolva-se com coisas e pessoas novas, diferente daquele mundo imbecil em que você vivia. E outra, até quando aquilo vai estar na internet? Não será eternamente, pois sempre aparecem coisas mais evidentes, mais importantes, mais escandalosas e o foco muda. E se um dia encontrar alguém que tenha visto o problema da pessoa, se você mudou de vida, não deve mais satisfação a ninguém, não brigue nem ofenda, mantenha a classe, que aquele passado seja um problema da pessoa que viu e quer estragar seu equilíbrio. Não entendi. Ai, Rafaela, é assim. Suponhamos que encontrou alguém que diz: vi fotos suas antigas. Se a pessoa viu, foi porque se envolveu com aquilo que hoje não é mais o seu nível, o seu mundo. Então deixa com aquilo. O problema é dela, não é mais seu, se não faz mais aquilo. Tenho vergonha. Filha, com ou sem vergonha, você vai ter de continuar vivendo, vai ter de recomeçar, vai fazer novas e equilibradas. E o quanto antes, não vai poder depender de mim a vida toda. Posso te dar apoio no começo, mas pelo resto da vida não. Não pode depender dos seus irmãos também. Eles podem te dar força no começo, mas depois vai ter de viver por conta própria. Recomeçar pode parecer assustador, mas é possível. Milhares de pessoas no mundo inteiro fazem isso. Nem fui ver minha irmã. Verdade. Isabelle precisa do seu apoio, mas lembre-se, ela precisa do seu apoio, não dos seus problemas. No caso dela, o silêncio muitas vezes é o melhor conforto. E o meu irmão, tia? Ele não deu mais notícias. Arminda ficou reflexiva por alguns segundos, depois disse: o Ailton também está se resolvendo. Nos dias que se seguiram, Carminda não deu folga a Rafaele. Começou a passar algumas tarefas para a sobrinha e conferia para saber se haviam sido feitas de forma correta. Certo final de semana, Carminda e Rafaele foram visitar Isabelle. Ao chegarem, Rosa as recebeu e avisou: a Belle não está. Saiu logo cedo com a Aline. Venham, entrem, convidou. Acomodadas à mesa da cozinha, Rafaele bebia um copo com água enquanto a madrasta preparava um café. Carminda, tranquila como sempre, quis saber como a Belle está. Hoje é o primeiro dia que ela saiu de casa sem precisar, disse Rosa. Como assim sem precisar? A enteada quis saber. Antes ela saía só porque era obrigada, tinha que ir no médico ou na polícia. Até o delegado esteve aqui para falar com ela, mas hoje a Belle acordou, arrumou a Aline e disse que ia passear. As duas, a menina ficou toda feliz, tinha que ver, coitadinha. Tinha dia que via a mãe chorando tanto que começava a chorar também. Aí eu pegava ela e distraía. Quando a Belle dormia, eu levava ela para dar uma voltinha na praça aqui perto. E ela pergunta do irmão. Rafaele quis saber. Não exatamente. Aline diz que brinca com o irmão. Falou que de vez em quando ele vem visitar ela e a mãe. Aí eu falei para ele, foi morar com o papai do céu.
que é o que se fala para as crianças, mas ela disse que já sabia, que o irmão falou que agora vai morar em outro lugar que o Mestre Jesus preparou. Diz que está com as avós. Rosa se emocionou. Como pode, né? Secou o rosto e contou. Aline fala isso de um jeito muito natural. Contou que o irmão disse que lá tem outras crianças para brincar com ele e que ele está crescendo mais rápido do que se estivesse aqui. Aline falou para a mãe tudo isso. Diz que o César pediu para a mãe não chorar. A Bélia abraça a filha e não diz nada. Mas quando está longe da menina, chora. Um dia desses, essa menina desse tamanhinho disse para mim: Tia Rosa, vamos parar de falar no César para minha mãe parar de chorar? Ela fica muito triste quando falamos dele. Será que pode ser, tia? Rafael perguntou. Ele era tão criança quando morreu. Será que a Aline está vendo o irmão mesmo ou está inventando? Ela está vendo sim, vendo e falando com ele. Isso é mediunidade. Se vai continuar assim, não sabemos dizer. Crianças, por terem seus corações mais puros e serem mais sensíveis, podem ter a mediunidade bem aguçada, mas nem todas continuam com esse dom. Mas o César já pode aparecer assim, ele morreu tão jovem, tornou a sobrinha neta. Porque ele não poderia, respondeu Carminda. César, apesar de ter desencarnado ainda criança, é um espírito. Não sabemos a sua bagagem, o seu entendimento ou seu grau de elevação. Independe dos anos que esteve encarnado, o espírito pode ter entendimento e rapidamente despertar na espiritualidade muito lúcido. A senhora acha que ele aparece assim como uma criança ainda para a irmã, mas na verdade pode ter outra consciência mais elevada? Sim, isso pode acontecer. Eram gêmeos, tinham grande afinidade. Talvez queira vê-la bem tranquila. Aos poucos essas visitas vão se distanciando sem que a Aline perceba. Pode ser para ela não sofra agora e também traga conforto para a mãe. Isabelle precisa ter confiança de que o filho não morreu. A vida de César continua em outro plano. Diz uma coisa, Rosa, a enteada perguntou. E quanto ao Pedro, a Aline pergunta do pai. Ah, sim, do pai ela pergunta sim. A mãe dele esteve aqui, conversou com a Aline, falou que o pai está doente e que precisa ficar um tempo lá na casa dela para se recuperar. Disse que ele precisa ficar no campo. Mesmo assim, a Aline pergunta dele sempre. Quer saber quando ele vai voltar. E o que a Isabelle diz, tornou Rafaele. Fica dando sempre a mesma desculpa. Diz que ele ainda não se recuperou. Tentou colocar ele para falar com a filha, mas ele não quis. Isso deixou a Aline decepcionada e a Belle não fez mais isso. Naquele instante, ouviu-se um barulho na porta principal. Mãe e filha haviam chegado. A garotinha correu para a cozinha em procura de Rosa, com quem tinha se apegado muito. A mulher a abraçou com carinho, depois disse: Olha suas tias, você não vai cumprimentá-las? Oi, Aline falou timidamente e se encolheu no colo de Rosa. Oi, querida. Cumprimentou Rafael, que se levantou, foi até ela e a pegou no colo, dizendo: Não vai dar um beijo na tia Rafa? Isabela apareceu na cozinha e esboçou leve sorriso, mostrando-se feliz com a surpresa. Abraçou-se primeiro a tia e depois mais longamente à irmã. Uma crise de choro tomou conta das emoções de ambas. Carminda e Rosa levaram Aline para o quintal e permaneceram lá, olhando a pequena no balanço. Rosa, com jeito simples, disse: Hoje fiquei contente quando vi a Belle levantando e arrumando a filha para sair. Pensei que nada mais iria tirar ela daquela cama nem daquele quarto. Não importa quais os problemas na vida, fosse coragem é do que necessitamos para enfrentarmos as dificuldades da vida. Uma dificuldade imensa para mim pode ser coisa simples para o outro e vice-versa. Seja como for, precisamos dar o primeiro passo, usando toda a força e toda a coragem para prosseguir. O golpe que ela sofreu foi muito difícil. Sem a menor dúvida, pior do que ter um filho morto é ser responsável, direta ou indiretamente, por sua morte. Carminda disse. Nesse momento grave da existência de Isabela e Pedro, não existe o que possamos dizer para aliviar a dor. Aliás, devemos tomar cuidado para não aumentarmos o sofrimento já existente. A tragédia ocorrida é de dimensões inimagináveis, mas o amor do Pai Criador é infinito e pode abraçar os dois de alguma forma, confortar seus corações despedaçados, até que um dia, muito provavelmente em outro plano, descubram por que precisarem viver e sofrer esse acontecimento. Você acha que a Bela e o Pedro passaram por isso porque mereciam? Eu não usaria essa palavra, mereciam,
pode parecer castigo. Creio que passaram por isso porque foi preciso. É diferente. Se preciso ajudar alguém, mesmo que haja sofrimento para mim, eu não mereço sofrer, mas necessito experimentar essa dor para que o bem ocorra. Precisamos acabar com a mentalidade de que tudo é um castigo. Digamos que eu conheço alguém que quer inventar uma perna mecânica para pessoas com necessidades desse mecanismo. Na espiritualidade, nós planejamos e eu concordo em vir como mãe dessa mesma pessoa que vai querer vir com deficiência para poder colocar em prática aqui encarnado o seu invento na espiritualidade. Encarnada, vou me empenhar para dar apoio, estudo e tudo mais o que essa pessoa precisa para conseguir ter êxito em seu objetivo. Acho que entendi. Mas será que dá para planejar coisas antes da gente nascer? Sim, essas e muitas outras. Nada é por acaso, Rosa, a não ser quando alteramos alguns acontecimentos por causa do egoísmo, da vaidade, da preguiça, da desistência pela acomodação, o suicídio. Eu estou tentando ajudar a Belle. Até fiquei aqui sem que ninguém me pedisse. Não sabia o que dizer e por isso ficava quieta. Até comecei a me sentir muito idiota por não saber o que falar para ela. Você fez o melhor, Rosa, não se culpe. Tem dia que ela chora muito, grita muito. Já quebrou algumas coisas. Quando a Aline não está na escolinha, eu pego ela e saio, vou com a Belle e falo, calma, senão vai deixar sua filha assustada. Você faz o correto, que é chamar a Isabelle para a realidade. A dor que ela sente é imensurável, inominável. Ainda bem que ela tem você para ajudar. Acho que a empregada Nilma vai embora. Ela está reclamando muito. Na semana que vem a Belle volta a trabalhar. Acho que vou ficar por aqui mesmo. Não tenho nada nem ninguém. Seus olhos se encheram de lágrimas. Converse com a Isabelle sobre isso. Vai ser bom para vocês duas. Mas sabe o que é? Quase chorando contou. Sou madrasta dela e nem sempre fui muito boa para elas. Me arrependo de muita coisa. Tenho uma coisa engasgada na garganta. Sinto culpa pelo que aconteceu há muito tempo. É uma coisa que me dói muito, sabe? Quando a gente é nova, a gente não pensa. Faz as coisas de qualquer jeito. Acha que vai sair sempre ganhando, vai sair no lucro. Às vezes pensa em conversar com ela sobre isso. A Belle sempre culpou a pessoa errada pela morte da mãe, mas eu não esperava. Foi um acidente mesmo. Melhor não dizer nada para ela. Não seria bom o momento. De que isso adiantaria agora? Breve pausa e aconselhou. Sabe, Rosa, você pode pensar em fazer o bem dizendo toda a verdade, que será inútil, vai deixar vocês duas distantes. Ou pode silenciar e ajudar como nunca fez antes. É uma opção, pense. O que Deus iria querer de você? Empenho no bem ou a distância inútil? Depois de nova pausa, considerou. Um dia, quando Deus quiser, aqui ou em outro plano, a verdade vai aparecer. Mas isso só vai acontecer quando os envolvidos estiverem preparados para saber. E é muito provável que, quando isso acontecer, a Isabelle nem dê importância, pois as experiências vividas farão dela uma criatura mais elevada e sábia. Rosa chorou timidamente e escondeu o rosto. A força e a coragem são mecanismos que precisamos arrancar da alma para prosseguirmos em certos momentos da vida. Deus nos conduz e abençoa quando decidimos ir em frente. Capítulo 23. Rafaela e Isabelle conversaram muito nos 2 dias que se seguiram. Antes de ir embora, a irmã disse novamente: preciso que me perdoe por não ter vindo aqui antes. Eu fiquei muito mal. Ainda tem momentos que entro em crise, em pânico, me dá um negócio ruim. O emocional mexe com tudo, fico abalada. Os pensamentos ficam confusos. Não consigo pensar e quando consigo é só coisa ruim. Dá um medo, uma tontura, um tremor, é horrível. Sei que o que você passou é muito mais sério e mais grave, mas é que eu não consigo dominar isso que eu sinto. Não ainda. Por isso vou ficar um pouco mais na casa da tia. Entro em pânico quando penso em vir para a cidade. Rafaele, a Bela entendeu. Ela não precisa de mais coisas preocupantes nos pensamentos, alertou a tia, que já havia advertido sobre levar problemas para quem já tem o suficiente. Parecendo anestesiada, Isabelle disse: não se preocupe, eu entendo. Na sua vez, Carminda propôs: vai lá em casa, Belle. Vamos ter um feriado mês que vem e eu gostaria muito que você fosse lá para casa, seria muito bom. Vamos ver, tia. Talvez eu vá sim. Despediram-se e as duas se foram. Ao entrar,
Isabelle teve uma crise de choro que só cessou com a aproximação da filha que lhe pediu: para, mamãe, para de chorar. Eu fico muito, muito, muito triste com você chorando. Tá bem, minha querida, a mamãe vai parar. É que a saudade do César está doendo muito. É, mas de onde meu irmão tá, ele também fica triste, né? Se você soubesse que ele tá chorando, você ia ficar triste. É a mesma coisa com ele. Isabelle abraçou a filha, apertando ao peito, e sentiu sua mãozinha afagar seus cabelos. Afastando-se, beijou-lhe o rosto e prometeu: a mamãe vai parar de chorar, tá bem? Tá bom. Assim eu volto a ficar feliz. E a beijou docemente. Amanheceu e Isabelle acordou experimentando vontade de dormir um pouco mais. Na verdade, desejou não ter acordado. Ficou algum tempo na cama, virou-se, desligou o rádio-relógio só após o término da música que tocava. Música que mexeu com as suas emoções mais profundas, pois sabia que por detrás daquela canção tão singela, a letra contava uma história semelhante à que vivia, a perda de um filho. Secou as lágrimas que correram em seu rosto pálido e respirou fundo. Não gostaria de chorar mais. Esfregou o rosto e respirou fundo novamente. Sentada na cama, escutou o choro e o resmungo do filho do vizinho, o que lhe provocou um misto de desespero e raiva, mas não tinha o que fazer. Ficou imaginando quanto aquilo iria durar, pois lhe trouxe lembranças com nuances de dor. Isabelle precisou de uma força extraordinária para sair da cama e fazer o que precisava para aquele dia de trabalho. Antes de chegar à cozinha, escutou a movimentação da madrasta, que colocava Aline no transporte escolar. Ela nem mesmo se despediu da filha. Tomou uma xícara de chá e comeu um biscoito. Estava preocupada. Não sabia se devia te acordar ou não, disse Rosa ao vê-la. Bom dia? Bom dia, Rosa. Cumprimentou sem ânimo. Foi até a pia e deixou a xícara na cuba. Não vai comer mais nada? Não, estou sem fome. Vou tomar um banho rápido e escovar os dentes para não me atrasar. Vai sim, vai lá. Isabelle se virou e não disse mais nada. Estava tensa. Sabia que aquele primeiro dia de serviço, após ficar afastada por mais de um mês, não seria fácil. Talvez embaraçoso se alguém lhe perguntasse alguma coisa. Foi bem penoso pegar seu carro novamente e dirigi-lo. No primeiro instante, lágrimas correram em seu rosto. Mesmo assim, enfrentou a direção. No serviço, acreditou que muitos colegas fariam perguntas, talvez indelicadas, indiscretas, e não se achava preparada para lidar com aquilo. Depois do enterro de César, ela não quis falar nem receber ninguém do serviço em sua casa. Isolou-se totalmente. Aos 32 anos, era uma mulher muito bonita. Sempre se arrumava de forma elegante, chamando ainda mais a atenção para sua beleza natural. Cabelos castanhos com luzes claras, bem cortados abaixo dos ombros, dava-lhe um ar bem jovial. Rosto comprido e bem delineado, lábios torneados e grossos, cujo coração, formado no centro, destacava-se ainda mais quando usava batom. Seus olhos tinham um toque de mistério. Sua feição sempre tinha sido a de uma imagem agradável. Mesmo quando séria, parecia oferecer suave sorriso. Mas nos últimos tempos tornou-se triste, imensamente carregada, trazendo o peso de uma dor infindável à custa de muitas lágrimas. Ao entrar no elegante edifício onde trabalhava, era capaz de sentir o olhar de todos por onde passava. Na portaria, os seguranças que a conheciam cumprimentaram de modo solene, fazendo-a corresponder com um aceno de cabeça e um vago olhar. Muito séria, como nunca se viu, ficou frente às portas do elevador, olhando para os indicadores numéricos. Percebeu a aproximação de algumas pessoas, talvez fossem conhecidas, entretanto não teve vontade de olhar para saber quem eram. Um momento escutou seu nome na voz forte e grave de um diretor. Bom dia, Isabelle. Ela circunvagou o olhar, teve certeza de quem se tratava e respondeu em tom sério. Bom dia, Leandro. É bom vê-la de volta, comentou de modo respeitoso. Desejava recepcioná-la de forma agradável, mas sem afetação. Ela o encarou por alguns instantes e baixou o olhar, não disse nada. Um dos elevadores chegou e todos entraram. Antes das portas se fecharem, um gritinho pedindo que segurassem as portas e mais alguém entrou. Ai, obrigada. Agradeceu a moça que entrou às pressas. Ao olhar para o canto, admirou-se. Isabelle, já está de volta. Bom dia, Serena. Cumprimentou quase sussurrando.
Não sabia que voltaria hoje, tornou Serena ressaltando quase como um escândalo. Eu soube que pegou férias, né? Também pudera nossa menina. Quando fiquei sabendo, nem acreditei, seu marido também, né? Ele deu uma bobeada. Falava alto e era extremamente indelicada. Até que perguntou, quantos anos o seu filho tinha mesmo? Isabela experimentou um nó na garganta e vontade de chorar. Ao mesmo tempo, sentiu raiva de Serena, que, sem a menor delicadeza, educação e sensibilidade, ressaltava particularidades que não interessavam naquele momento. Novamente, Isabela sentiu que todos a olhavam. A maioria a conhecia, talvez igualmente quisessem vê-la responder e detalhar a história trágica. O elevador parou no terceiro andar. Inesperadamente, Leandro segurou no braço de Isabela pedindo: vamos conversar com Vanderlei antes de irmos para a sessão. Venha, vamos descer aqui. Isso a deixou surpresa e confusa. Pensava no que responder para Serena e não sabia como agir. Alguns abriram passagem e eles desceram, deixando a outra sem resposta. Depois conversamos, Isabelle, exclamou Serena antes que as portas se fechassem. Após alguns passos, Leandro parou frente a ela e disse: desculpe-me por tê-la tirado do elevador dessa forma. Foi a única maneira que encontrei para... Não completou, depois reclamou. A Serena é uma pessoa muito desagradável. Lembre-se de uma coisa, Isabelle. Você não é obrigada a responder a qualquer pergunta sobre sua vida. Obrigada. Eu não sabia o que dizer a ela e não estou preparada para interrogatórios desse tipo. Entendo. Se der mais tarde, falo com ela. Não precisa, afinal, vou ter de aprender a enfrentar situações como essa, não é mesmo? Indagou séria e deixou de encará-lo, voltando sua atenção para o indicador dos andares acima das portas dos elevadores. Um outro elevador chegou e eles entraram, descendo alguns andares acima. Chegando à sua seção, Isabelle percebeu que todos a olhavam e seguiram-na com os olhos. Ela ofereceu um cumprimento de bom dia coletivo para os que estavam mais perto e, sem encarar ninguém, foi para a sua sala. Alguns minutos e Nelci, uma assistente que servia vários gerentes, deu poucas batidas à porta e entrou dizendo: bom dia, Isabelle. Bom dia, Nelci. Cumprimentou sem encará-la. A funcionária não sabia o que dizer. Era uma situação muito delicada. Por isso, decidiu perguntar baixinho em tom suave: como tem passado? Muito mal, estou péssima. Sua voz ficou fraca e baixa, quase inaudível. Se eu puder ajudar de alguma forma, é só me dizer. Ninguém pode, não é mesmo? Respondeu com brandura a olhá-la por um instante. No momento seguinte, mudou de assunto e quis saber: como estão as coisas por aqui? Eu sabia que voltaria hoje, por isso preparei um relatório geral deste mês, pode ver no computador. Vou dar uma lida, disse ligando o aparelho. Estou um pouco deslocada ainda, preciso ver meus e-mails. Qualquer coisa é só me chamar. Certo, obrigada. Nelci se retirou. Assim que começou a mexer suas coisas, Isabelle viu o porta-retrato virado sobre a mesa. Inclinou-se e o pegou. Era uma daquelas fotos tiradas repentinamente, sem fazer pose, e que havia ficado tão linda que mereceu revelação em um lugar de destaque em sua sala. Nela, os filhos pareciam estar em movimento, e com expressões alegres um ao lado do outro. Os cabelos dourados, herança do pai, ficaram lindos com a luz do sol, que os clareava ainda mais. Bochechas rosadas, olhos vividos e brilhantes, transmitiam a felicidade daquele momento. Lembrou-se do dia em que ela mesma tirou aquela foto. Foi quando os gêmeos completaram 4 anos. Tanta coisa havia acontecido. Com a doença do seu pai, não conseguiu levá-los para uma viagem na praia, como havia prometido no aniversário de ambos. Nenhum dos dois reclamou. Era horário de verão no dia da foto e os filhos chegaram da escola, enquanto o sol ainda brilhava. Estavam felizes e repletos de novidades que queriam contar ao mesmo tempo. Foi quando Pedro apareceu trazendo os presentes que havia comprado e os pegou no jardim, com ela querendo tirar a foto dos filhos juntos para registrar o dia daquele aniversário. Não sabia que seria o último. Quando os filhos olharam para o pai e o viram com as caixas, sorriram com aquela linda expressão de felicidade, misto à curiosidade, e se movimentaram para ir junto a ele. Então ela registrou o momento. Isabelle não resistiu. Apertou o porta-retrato junto ao peito e chorou muito. Apesar de a porta estar fechada, Nelci, que passava próximo, ouviu sua dor. Não poderia fazer nada.
não naquele momento. Bem depois, a assistente levou um copo com água e um café para a gerente. Com licença, trouxe um café. Está fraco e com pouco açúcar, do jeito que você gosta. Obrigada. Um instante depois perguntou. Eu dei uma olhada nos projetos financeiros. É só aquilo mesmo? Sim, é só. Pensei que as cotas tivessem fechado. Não este mês. O Dr. Aristides não ficou nada satisfeito. Fez uma reunião com todos os diretores e alguns gerentes. Tudo bem, Isabelle disse tão somente. Neuci esperava algo mais. A gerente deveria fazer uma análise melhor e também ter planos para situações como aquela. Percebendo-a com o olhar perdido, parecendo ter os pensamentos distantes, Neuci quis saber. Isabelle, tudo bem? Não. Murmurou e a encarou. Seus olhos achavam-se mergulhados em lágrimas prontas para caírem. Quando escorreram pela face, confessou, não estou conseguindo me concentrar. Parece que nunca estive aqui, não tenho ideia do que preciso fazer. Eu entendo. Não, acho que ninguém vai conseguir entender. Mesmo aquela mãe que amava imensamente o seu filho de 4 anos e que o enterrou porque Deus levou não vai entender, porque não foi ela quem tirou a vida do próprio filho. Lágrimas continuaram correndo em seu rosto. Eu sinto uma dor que parece que vai me matar. É uma dor no peito. É uma coisa que não dá para explicar. Neuci se aproximou e afagou seus cabelos com imensa compaixão. Isabelle se virou e a assistente a abraçou. Por intermédio de Neuci, benfeitores espirituais dispensaram energias calmantes para Isabelle. Aos poucos, a jovem mulher foi se acalmando e se recompondo da forte e triste emoção. Afastando-se vagarosamente, como se estivesse envergonhada ao secar o rosto com as mãos, disse, desculpe-me, não por isso. Ainda não estou bem. Quando penso em tudo, acho que foi um pesadelo e que vou acordar. Em casa posso escutar o César. Ouvi seus barulhos como se estivesse brincando com seus brinquedos. Sinto seu cheiro. Quando olho para Aline, sempre me pergunto, cadê ele? Isabelle, esquecer você não vai, mas eu tenho certeza de que essa dor vai diminuir até restar somente uma sombra de dor. Essa coisa dolorosa e intensamente cruel vai passar. Pense, seu filho não gostaria de ver você triste e chorando desesperadamente. A paz daqueles que se foram pode depender muito da nossa tranquilidade diante da partida. Ele deve me odiar pelo que eu fiz. Não mereço ter paz, não é mesmo? Não. Ele não te odeia. Ele entende e aceita o que aconteceu, porque tudo tem uma razão para ter acontecido. Deus não erra. O que eu faço para continuar vivendo? Faça preces de amor para o seu filho e para você. Pense nele sendo assistido e bem cuidado. Pense nele alegre e feliz junto de outras crianças. Envie luz para o seu filho. Use a imaginação e pense nele envolto por uma luz azulada, limpa e a mais bonita que você puder imaginar. Tudo o que pensar e desejar vai chegar até ele. Por que você acha que vai acontecer isso se eu pensar? Neuci sorriu com bondade e respondeu em tom brando. Porque você é mãe. Se tem algo que Deus abençoe, é o desejo de uma mãe amorosa. Por isso sugiro que ore com calma e carinho. Isabelle se remexeu e esfregou uma das mãos no rosto. Virou-se para a frente da mesa e respirou fundo. A assistente deu alguns passos e comentou educada. O café deve estar frio, vou pegar outro. Não se incomode. Não é incômodo, disse. Pegando o café frio, saiu da sala. Neuci demonstrou o melhor jeito de dar conforto. Oferecer conforto à dor do outro não é de modo algum dar exemplos ou dar-se como exemplo, contar os seus próprios problemas ou dificuldades. Confortar é usar palavras cujas reflexões acalentam o coração aflito ou simplesmente oferecer silêncio. Sem demora, a secretária retornou com outra xícara de café na pequena bandeja e ofereceu a Isabelle, que aparentemente estava melhor. Obrigada, agradeceu e sorriu. Não por isso. Um segundo e avisou. Haverá uma reunião hoje às 15 horas com os gerentes. Eu vi o e-mail, Isabelle comentou. Outra coisa. Encontrei a Roseli e ela pediu para dizer que vai almoçar com você hoje. Eu gostaria tanto de ficar sozinha. A Roseli é uma pessoa bacana, será uma boa companhia, vamos ver. Não sei se quero ir. Pouco antes do almoço, Roseli, gerente de outra repartição, procurou pela colega para irem almoçar juntas. Educada, chegou à sala de Isabelle, cumprimentando-a como sempre. Oi, Belle, como você está? Para ser sincera, prefiro não comentar. Quero que saiba que pode contar comigo.
Obrigada. Mudando de assunto, comentou: não estou muito afim de almoçar hoje. Ora, o que é isso? Vamos sim. Ao menos será bom sair. Tem um restaurante novo que inaugurou por esses dias. Vamos lá, você vai gostar. Assim foi feito. Em um restaurante self-service, após serviço, Isabelle sentou-se à mesa e calou-se. Ficou olhando a comida no prato. Tudo bem? Perguntou Roseli ao vê-la quieta demais. Está sim. Pegou o garfo e com a ponta remexeu levemente os alimentos. Sempre quieta, comia vagarosamente e parecia sem vontade. Semana que vem vou receber alguns amigos bem íntimos lá em casa, só alguns, e você tem de ir. Brincou como se a intimasse. É o meu aniversário, disse Roseli animada. Festa? Não. Bem, quer dizer, uma recepção simples de 8 a 10 pessoas. Não gosto de deixar aniversários passarem em branco. Nem o meu. Roseli brincou. Falou sobre seus planos e tentou distrair a colega. Observando que Isabelle nada dizia, comentou: não quero tocar no assunto, mas você está bem? Tudo me faz lembrar de algo, de algum detalhe. No aniversário deles, fiquei devendo uma viagem para a praia. Meu pai estava doente. Lágrimas compridas rolaram em seu rosto. Desculpa, Belle. Eu não queria te deixar triste, pensei em te distrair. Não é você o seu assunto. Ainda não estou bem, imagino. E o Pedro como está? Isabelle secou o rosto com o guardanapo e com o olhar baixo falou: nós nos acusamos e não nos falamos mais, ele está na casa dos pais dele. Ele está sofrendo também. Foi uma fatalidade, um acidente. Podemos conversar, mas agora não acho ser um bom momento. Eu não fui te visitar porque fiquei sabendo que após ter saído do hospital, você disse que não queria ver ninguém. Entendi perfeitamente sua posição. Esse pedido não se estendia a você. Achei melhor respeitar seu luto e seu silêncio. Quando quiser, conversaremos. Sem que esperassem, Serena, mesma mulher que foi inconveniente no elevador, apareceu. Oi, vocês estão aqui? Perguntou alegremente, trazendo uma bandeja nas mãos. Antes que as outras dissessem algo, acomodou-se em uma cadeira frente a Isabelle. Ai, não gosto de sentar sozinha, comentou. Quando terminarmos, você vai ao shopping aqui perto comigo, Belle? Preciso comprar umas coisinhas. Roseli demonstrou que não ficariam ali após acabarem a refeição. Não queria conversar com Serena. Sabia o quanto era indelicada. Tá, tudo bem? Respondeu atordoada. Ah, Isabelle, estou tão triste por você, disse Serena na primeira oportunidade. A morte do seu filho. Ouvi falar que você também se separou. Não sei como teve estrutura para voltar hoje. No seu lugar estaria louca. Serena, repreendeu Roseli. Você não tem um pingo de bom senso? Não acha que quanto menos falarmos, mais vamos ajudar? Ah, mas não é verdade? É a realidade? Ela precisa lidar com os fatos, o quanto antes melhor. Sem esperar, olhou para outra e perguntou: quantos anos tinha o seu filho? 4. Nossa, tadinho. Olha, se você quiser falar ou desabafar, estou à disposição. Afinal, não é todo mundo que tem paciência de ouvir. Serena, por favor, você está sendo inconveniente, tornou Roseli em tom firme. Sem que esperassem, Isabelle se levantou, pegou sua bolsa e saiu sem dizer nada. Você também, hein? Reclamou Roseli, que, solidarizando-se com a colega, levantou-se e fez o mesmo. Após saírem do restaurante, Isabelle pediu: por favor, Roseli, prefiro ficar sozinha se não se importar. Claro que não. Estou voltando para o banco. Qualquer coisa. A outra não respondeu e se foi. O dia de serviço não foi harmonioso. Isabelle não conseguiu executar o que precisava e às vezes nem sabia o que deveria fazer. Os calmantes que tomavam afetavam sua cognição, seu entendimento, mas não poderia ficar sem eles. Seu caso era muito grave. Assim foram os dias que se seguiram. Tanto seus superiores quanto seus subalternos precisaram, com bom senso, ajudá-la no retorno às suas funções. Muitas vezes, Isabelle se retirava para chorar no banheiro. Roseli e Neuci se aproximaram e, mais do que colegas de trabalho, tornaram-se amigas, compreendendo e apoiando. Capítulo 24. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Isabelle. Noites regadas a lágrimas, dias nublados por uma dor infindável. Era difícil encarar. Certa noite, após chegar à sua casa e ver que Rosa havia cuidado de Aline, ela ficou um pouco com a filha, que mais uma vez perguntou sobre o pai. Assim que pôde, ela foi para a sala e telefonou. Pedro,
Após algum tempo ouviu: Oi, precisamos conversar. Quando? Ele perguntou e a esposa percebeu um tom grogue em sua voz. O marido havia bebido. O quanto antes. Precisamos decidir nossas vidas. Você quer o divórcio? Perguntou subitamente. Ela respirou fundo, fechou os olhos e demorou um pouco para responder. É o melhor para nós. Tudo bem. Não vai dar para continuar, não é mesmo? Você não está tentando continuar, não é mesmo? Isabelle respondeu com outra pergunta. Acho que não. Não consigo mais. Acho que é o melhor para nós. Aline pergunta muito de você. Um longo silêncio e ela ouviu o marido chorar. Depois ele disse com voz embargada. Não vou conseguir olhar para ela. Nossa filha precisa de nós dois. Não importa o que aconteceu. Tá bom. Falou ainda com voz melancólica e rouca. Não sou mais nada. Não sou mais ninguém. Eu estraguei tudo. Não consigo nem trabalhar. Você voltou ao serviço? Isabelle quis saber. Não consigo. Há algum tempo e falou. Faz o que quiser. Vamos ao cartório? Dizem que o divórcio está fácil, né? Vamos lá acertar tudo. Não quero ser mais um peso na sua vida. Saiba que te amei, Isabelle. Eu te amei muito, mas não consigo mais. Eu estraguei tudo. Quando você quiser, é só me avisar. Está certo, então eu te ligo. Tchau. E desligaram. Isabelle chorou. Não era isso que esperava. Gostaria de ter alguém com quem contar diante de qualquer circunstância. Na espiritualidade, seu espírito protetor Enoque envolvia com densas energias de elevação, como fez nos últimos meses. Amoroso, não descuidava de sua protegida. Florina, que foi avó de Isabelle quando encarnada, estava presente e também lhe cedia fluidos magnéticos de equilíbrio. Voltando-se para Enoque, o espírito Florina considerou: a dor de perder um filho é a mais horrível, mas a dor de saber que perder um filho dessa forma é pior ainda, é muito cruel, sem dúvida. Esse é o momento que o encarnado mais precisa do seu anjo guardião de fé, religiosidade para se reerguer. Muitos sucumbem, suicidam-se de forma drástica, acreditando que a morte do corpo físico vai exterminar a dor na alma, a dor na consciência. A consciência não morre, o espírito não morre. O ato do suicídio só vai fazer aumentar extremamente a dor que achava insuportável. A tortura e o desespero do suicida só fazem crescer a aflição extrema que ele sente. Mas como viver, sabendo que colaborou com a morte de um filho, tornou Florina entristecida? Esse é o enigma da vida. É o que o encarnado vai ter de descobrir e fazer dar certo. Se após perder um filho é difícil viver, imagine isso. É a pior das provas ou expiações reencarnatórias que alguém pode experimentar. Supera qualquer outra. Vemos hoje o que se tornou quase destaque nos últimos tempos. Pai ou mãe esquecerem seus filhos pequenos trancados dentro de carros e pela falta de ar ou pelo calor excessivo a criança morre, pois que, como foi o caso da Isabelle, atropelam seus filhos. É difícil acreditar que Deus não erre em casos assim, porque parece dar algo tão cruel, comentou ela. Mas Deus não erra mesmo. Cada caso é um caso. Tudo é harmonização a ser feita. Muitos de nós ainda não temos a capacidade de entender a razão de certos acontecimentos. O caso de Isabelle, Pedro e César é o seguinte, contou Enoque. Há alguns séculos, Isabelle foi prometida para se casar com um homem muito rico. Tudo estava arranjado conforme os costumes da época. Esse homem era César, que foi seu filho hoje. Mas César, ambicioso, preferiu se casar com outra mulher para receber um título de nobreza e dotes consideráveis. Assim foi feito, e ele não honrou seu compromisso. Porém, ele e Isabelle não deixaram de se encontrar. Aconteceu de a esposa de César dar à luz um menino, um garoto saudável e bonito que se tratava de Rodrigo. César fazia planos para ficar com Isabelle. Dizia que poderia dar um jeito na esposa. Entretanto, precisava de um tempo. Porém, o nascimento de Rodrigo atrapalhou o plano dos amantes. Então César e Isabelle tramaram. Isabelle pediu ao seu irmão, que na época era Pedro, que ajudasse a tirar a vida do garotinho e assim foi feito. Um acidente foi forjado. Isabelle e Pedro, com o consentimento de César, tiraram a vida do pequeno Rodrigo. A todos disseram que em um simples passeio com o pai, o cavalo disparou jogando o pai e filho ao chão. Isso foi o suficiente para o pequeno morrer. A esposa de César enlouqueceu, não se conformava.
enquanto uma ponta de arrependimento tão somente tocou o coração de César. Bastava, então, aproveitar-se do descontrole da esposa e assim o fez. Em uma oportunidade, jogou corda sobre vigas no celeiro e enforcou a mulher, simulando suicídio, colocando uma cadeira tombada ao lado. Após pouco tempo, César e Isabelle se uniram, prosseguiram com a vida e com os títulos, acreditando que não haveria consequência nem justiça divina. Muita dor e perturbação foi o que ambos enfrentaram na espiritualidade. A religiosidade da esposa de César foi a que a fez perdoar. Dessa forma, ela se libertou de grande sofrimento, pois a falta de perdão nos faz sofrer imensamente. O mesmo aconteceu com Rodrigo, que não se prendeu à vingança, preferindo reencarnar logo e seguir sua trajetória terrena. Em outros tempos, Enoque prosseguiu. Na espiritualidade, Rodrigo lamentou o fato ao recordar que Isabelle havia sido um grande amor do passado, isso em tempos mais antigos, e ela lamentou mais ainda. Nunca se perdoou pelo que fez a ele. Alguns séculos se passaram e planejamentos reencarnatórios foram feitos. Os três envolvidos, César, Pedro e Isabelle, decidiram enfrentar um grande aprendizado. César, como criança, passaria pela experiência que designou o filho no passado. Pedro e Isabelle, como seus pais, envolvidos na fatalidade da morte do seu filho, passariam pelo sentimento de culpa, tão intenso que não os deixaria, pelo resto da eternidade, com a capacidade de tirar a vida de uma criança indefesa. Nesse ponto do relato, Enoque parou. Florina ficou reflexiva, tomada de grande confusão mental que se fez sem entender a razão. Visto que imagens e enredos dispararam em sua consciência, ela perguntou de súbito: quem foi a mulher que César enforcou e disse ter sido suicídio? Você, Florina. Tornou Enoque com um singelo sorriso. Agora talvez esteja lembrando. Foi por amor incondicional e verdadeiro perdão que você fez questão de recebê-los nos braços, assim que César foi desligado do corpinho físico. Deu-lhe todo o carinho e amor logo nos primeiros momentos no plano espiritual, conduzindo para os primeiros cuidados. Com ternura, ficou ao seu lado aguardando seu despertar. Enoque a olhou com generosidade. Lágrimas corriam pela face do espírito Florina, recordando-se de tudo. É isso que Deus quer de nós, querida Florina. Quer que amemos uns aos outros sem distinção. Quer que respeitemos uns aos outros pela necessidade, não por interesses. Você não estava cuidando do seu bisneto, estava cuidando do seu irmão perante Deus, o Rodrigo que foi meu filho. É o Rodrigo que namorou a Isabela, é isso mesmo, quis ter certeza. Sim, ele mesmo. A justiça divina não falha. Sem justiça, Florina, não temos paz na consciência. Há muitos séculos na espiritualidade, César, Isabela e Pedro não encontraram a paz. O sentimento de culpa pelo ato desumano que praticaram não os deixava. Era dor e sofrimento, até que decidiram pela coragem de se harmonizarem, atraindo-se para essa encarnação, experimentando o que fizeram outros sofrerem. Deus não deixa erros acontecerem. Nós temos o dever de criar em nós a compaixão e a bondade. Quando vemos, por exemplo, uma criança em situação de miséria, uma pessoa em estado de muita dor, precisamos lembrar que elas fizeram algo para estarem naquela posição, e nós também. Porque se estamos ao lado e em condições melhores, precisamos ajudar. Às vezes nascemos com essa obrigação, não podemos virar as costas, muito menos julgar. Também devemos ter equilíbrio para não criarmos dependentes. Podemos aleijar alguém se não ensinarmos a fazer por si. O próprio Jesus já nos disse para ensinarmos a pescar e não darmos o peixe. Seja pelo sim ou pelo não, seremos responsáveis. Concluídas as explicações, o silêncio se fez. Naquela noite, Lúcia foi visitar a amiga. Após brincar um pouco com Aline e ler uma historinha para a pequena dormir, foi conversar com Isabelle. Estavam sentadas na sala, uma em cada sofá. Depois de Isabelle contar sobre o telefonema a Pedro, Lúcia perguntou: "E você quer mesmo o divórcio?" Não conseguimos nos encarar. Depois que tudo aconteceu, foi a primeira vez que conversamos sem brigar e sem acusações. Estou sozinha e perdida. Você acredita que cortaram a água por falta de pagamento? Eu esqueci de pagar. Não estava em débito automático porque nem sei porquê. Esses remédios me deixam zonza.
Nunca fui tão negligente no serviço. Acho que não me demitiram por compaixão. Preciso dar um rumo à minha vida e vou começar com o fim do casamento. E se vocês tentassem, sei lá, e se ele voltasse para casa? Não vai dar. O Pedro não para de beber. A mãe dele me liga de vez em quando e conta. Ela diz que ele não voltou a trabalhar. Está tomando remédio psiquiátrico como eu. Vai ao médico e, apesar disso, enche a cara. Mas esses remédios fazem muito mal se misturados com bebidas. E como se segura o homem daquela idade, só dizendo para ele que não pode? Acho que isso já foi dito. Breve instante, Isabelle comentou. Não me casei para me divorciar. Aliás, acho que ninguém pensa no fim do casamento quando se casa. É duro, é difícil, mas não estou aguentando nem comigo. O Pedro agora só iria somar mais negativamente falando. E se ele quisesse continuar, choraríamos juntos, lutaríamos juntos, mas não. Ele está bebendo a ponto de cair na rua. Nossa, Lucy se admirou. Eu não iria aguentar ter alguém assim ao meu lado. Já me dói o fato de saber disso. Está difícil para mim, Lucy. Já pensei tanta bobagem. Todo dia penso em abrir aquela janela do 27º andar de onde trabalho e me atirar dali, mas algo me segura. Penso na Aline e é desesperador, amiga. Eu posso entender. Por muito menos já pensei nesse tipo de coisa para acabar com a dor. E você, como está, Lucy? Ora, Belle, meu problema não é nada diante do que você enfrenta, minha amiga. Fala, outros assuntos me distraem. O Betinho veio falar comigo. Disse achar que não estou dando tanta atenção ao salão quanto devia. Ele tem aquele jeito animado, mas eu não. Não sei o que aconteceu comigo. Todo mundo diz, procure se animar, mas como? Não sei como fazer isso, a vida ficou cinza. Eu sei, também ficou cinza para mim. Mas você tem uma razão maior, Belle, eu não. Não consigo esquecer o que aconteceu. Fico imaginando ainda aqueles dois. Quero perdoar, mas é tão difícil. Perdão é algo difícil mesmo. Procure perdoar, Lucy. Eu não perdoei o homem que atropelou e matou minha mãe. Ele disse que não a viu, não teve como parar. Olha só para mim agora. Eu também não vi o meu filho atrás do carro. Às vezes fico pensando, e se isso aconteceu para eu aprender a perdoar? Eu entendo. Era meu marido e minha melhor amiga, Belle. Não entendo como puderam fazer aquilo, como puderam me trair. Não sei qual dos dois é o pior, é o mais canalha. Estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Está me ajudando, embora ainda não saiba o que me levou a sofrer essa experiência com meu filho. Talvez nunca saiba nesta vida. Às vezes penso que a ignorância do porquê vivemos certas provas é uma bênção. É o que me conforta, sabe? O que devemos ter feito para merecer isso? Talvez essa não seja a pergunta mais importante. Precisamos descobrir o que vamos fazer agora depois disso ter acontecido. Essa é a questão essencial, a mais importante. A resposta nos dará uma nova vida. Agora eu entendo algumas coisas. Quando eu era pequenina, queria adivinhar as coisas, ser média igual a tia Carminda. Ficaríamos loucos antes do tempo, se soubéssemos o futuro ou o nosso passado. Os dias se arrastaram com mais dores e decepções. O divórcio entre Pedro e Isabelle foi feito, razão pela qual o ex-marido passou a beber muito mais, chegando a precisar ficar internado devido a um coma alcoólico. Isabelle, com extrema dificuldade, vivia um dia de cada vez. Ela arcou com todas as responsabilidades, filha, emprego, casa e com a madrasta. Rosa não a deixou, passou a morar com ela sem nem mesmo tocarem no assunto. A empregada de Isabelle havia se demitido e a madrasta assumiu todo o serviço da casa e alguns cuidados com Aline, enquanto a mãe estivesse fora. Nunca pensei em contar com a ajuda da Rosa. Isabelle confessou a Betinho que foi visitá-la. Ela está te dando a maior força. Preciso dar uma atenção à saúde dela, mas o momento está difícil. A escola da Aline está muito cara, porém não é o momento de eu mudá-la. Vai sentir bastante falta dos colegas. Já basta a ausência do irmão e do pai. Tirar os amiguinhos seria cruel. Agora também tenho de pagar o transporte escolar. Antes, ou eu ou o pai os pegávamos. Agora nem sempre posso estar lá no horário, mas tenho a Rosa em casa para recebê-la. O Pedro não está ajudando com pensão. Com que dinheiro? Isabelle desabafou. Ele, um tremendo engenheiro, simplesmente parou de trabalhar. Largou a construtora, não voltou mais. Vive na casa da mãe. Só bebe
e não faz mais nada. A dona Lindaura, mãe dele, não tem condições de ajudar a mim. A coitada está cuidando do marido que está de cama. Precisa até da ajuda financeira do outro filho. Vou à justiça exigir pensão para colocarem a mulher na cadeia? Que horror! Eu é que preciso ter capacidade para arcar com o que os outros não podem. Deus há de me dar forças. Verdade, amore. Deus vai te dar força, sim. Você vai conseguir. Passados alguns minutos, Betinho decidiu falar. Bela, eu não ia dizer, mas você vai ficar sabendo mesmo? O que foi? Preocupou-se. A Anita se separou do Fábio. Por quê? Ele ficou sabendo? Parece que não. Ele arrumou outra mulher e simplesmente foi embora. Nossa, mas o pior não foi isso. Parece que ela está vendendo o salão. Como assim, vendendo o salão? Isabelle não acreditou. Vendendo sim, verdade. Uma manicure de lá veio procurar emprego e me contou. Disse que se ela não vender o salão vai ter de fechar. O Fábio deu um grande desfalque e complicou tudo. O que deixou todo mundo mais intrigado ainda foi que a Anita ligou para a dona Beatriz e disse que quer conversar com a mãe. Diante da perplexidade da amiga, ele ainda disse: que estranho, né? Ela que não queria falar com a mãe por nada desse mundo, chamou para conversar. Não estou entendendo. O que será que aconteceu? Não sei, só estou pensando. Se ela se deu mal na vida e grosseira do jeito que é, vai ver que quer pedir a herança com a mãe ainda em vida. Que horror, Betinho. Até parece que você não conhece a Anita, isso é típico dela. Ela veio aqui só uma vez, conversamos e nunca mais me procurou. Eu estou preocupado, viu? Não quero que ela magoe a dona Beatriz. Vamos ter de aguardar. Sem demora, Isabelle disse: Betinho, estou preocupada com o meu irmão. Não fez mais contato, não nos procurou. Ele não atende o celular nem lê as mensagens. No hospital ninguém sabe dele. Credo, menino, e os amigos? Deixei recado no hospital. Uma amiga dele me disse que ele comentou sobre ir trabalhar em outro lugar, mas não falou onde. Saiu do hospital e ninguém mais o viu. Abandonou o emprego. E eu? Com tudo o que aconteceu, não tenho como procurar, nem sei como fazer isso. Vai ver, o Ailton achou uma proposta muito boa de trabalho. Vai ver, está se dedicando tanto que esqueceu de vocês. Acho que está tudo bem, não se preocupe. Daqui a pouco ele aparece. Mas e o celular, ele não atende? Todo mundo muda de número, vai ver, foi isso. Agora tem que cuidar de você e da Aline. Disse isso para não preocupá-la com algo mais. Na casa de Carminda, a preocupação era outra. A mulher estava no fundo do seu terreno, mexendo em um canteiro, ao mesmo tempo em que conversava com o filho. Eu tenho falado com a Rafaela, disse Carminda. Ela precisa retomar a vida, fazer alguma coisa e se cuidar. Eu percebi que ela só reclama. Não me contou exatamente o que aconteceu. Aliás, somente nos últimos dias que conversou comigo, Tobias comentou. Filha, eu disse para ela o mesmo que falei várias vezes para você. O sucesso não será encontrado nas queixas, nas reclamações, nem nas desculpas. O sucesso é encontrado no seu desejo no bem, na gratidão, no empenho e nas escolhas equilibradas. Coisa muito fácil que não é conquistada por seu próprio esforço. Não vai trazer benefícios. A Rafaela nunca se esforçou na vida, não quis estudar, não procurou ter uma profissão nem um bom emprego. Estudar exige esforço. Preparar-se para ter uma profissão é primordial. Ter um bom emprego exige esforço. No emprego você precisa ter bom senso, não dar importância a algumas pessoas, não se envolverem em conversinhas, não ser inconveniente nem indiscreto. Emprego é para você cumprir com as obrigações para as quais você se candidatou, e não para ficar de conversinhas e fofoquinhas. Isso exige esforço pessoal e competência. Breve pausa e continuou. O que a Rafaela fez? Nada. Quis ser sustentada, aliás, ainda quer. E a senhora vai falar com ela? Hoje mesmo. O fato de ela ficar aqui sem fazer nada não está me agradando. Gosto de ajudar pessoas, mas não gosto de ser usada. Não gosto de saber que estou aleijando alguém. No mesmo dia, bem no final da tarde, após servir café e bolo, Carminda aproveitou que a sobrinha estava sentada à mesa e disse: Rafaela, precisamos conversar. Rafaela arregalou os olhos, sentiu-se gelar e ficou na expectativa. Pressentiu que estava por vir. Tobias olhou para a mãe e aguardou. Não sabia se deveria continuar ali ou não. Carminda, bem cautelosa, comentou em tom firme: Rafaela, você já está aqui há algum tempo. Eu entendo perfeitamente.
que viveu uma desilusão, mas isso foi consequência de suas escolhas. Você precisa ter consciência disso. Tudo que vivemos é resultado do que escolhemos fazer. Vamos ficar abatidos por causa disso, mas precisamos nos refazer e tomar a rédea de nossa própria vida. Mas, tia, espere um pouquinho, filha, não terminei. Rafaela abaixou a cabeça e Carminda prosseguiu. Eu entendi que você ficou extremamente abalada. Claro que pessoas assim precisam de ajuda e de amparo, mas você precisa se refazer, precisa retomar sua vida. Não vai poder contar comigo nem ficar aqui escondida a vida inteira. Eu te recebi aqui, procurei ajudar, cuidei de você, mas chegou a hora de enfrentar as coisas, Rafaele. A senhora está me mandando embora, é isso? Perguntou temerosa. Estou te dando um prazo. Respondeu com convicção no tom seguro de voz. Se não procurar um emprego e um curso profissionalizante, não vai poder ficar mais aqui. Ninguém nunca me ajudou mesmo, reclamou chorando. Não seja injusta, Rafaele. O seu pai, quando em vida, ajudou seus irmãos, só não pagou seus estudos porque você não quis estudar. Tenha consciência disso. Foi sua preguiça ou falta de vontade que não te deixou estudar, fazer uma faculdade ou um curso que garantisse uma profissão. Você quis trabalhar em emprego sem garantia, pensava só em ter boa vida, enquanto seus irmãos que passaram pelas mesmas condições se esforçaram para ter uma vida melhor. Eles pensaram no amanhã. Você quis a companhia de amizades duvidosas, não ouviu as orientações da sua irmã quando ficou com um homem casado e sem escrúpulos. Sabia disso e aceitou. Você não era uma menininha, não era inocente. Você acha que Deus vai abençoar alguém que quer a infelicidade dos outros? Porque se sabe que está se envolvendo com um cara casado, sabe que está destruindo uma família, sabe que o sujeito é cafajeste. E se ele faz isso com a esposa e com os filhos, fará pior com você a quem não deve nada. Viu a sobrinha chorar, mesmo assim prosseguiu. Vida fácil nunca dá certo, mas agora não estou vendo você fazer algo bom e positivo para si mesma. Há meses está aqui, não fala nem toma qualquer atitude sobre arrumar um trabalho que pague honestamente os seus estudos para no futuro ter uma vida melhor sem depender de mais ninguém. Sinto medo, tia, falou chorando. Sinto uma coisa dentro de mim. Quando não nos esforçamos para melhorarmos, nós aperfeiçoamos o mal que temos. Vai ter de se esforçar para vencer o medo. Se ficar parada esperando, o medo nunca irá embora. Se ele não vai embora, para que tome uma atitude boa, saia fazendo coisas que serão boas e levando o medo junto. Garanto que ele vai embora. Nova pausa e Carminda prosseguiu. Quando nós recebemos uma visita em casa, servimos café e bolo, oferecemos boa conversa. A visita se sente tão bem que o tempo passa e ela não tem vontade de ir embora. Depois vai. Não demora muito e ela volta. E nós oferecemos café com bolo de novo. Ficar parada, não tomar atitude e se esconder do mundo é o mesmo que oferecer café com bolo para o medo. Ele vai gostar e ficar com você. Se levantar, sair carregando medo e procurar um emprego, fizer suas coisas, procurar estudar, é o mesmo que dar um balde e uma vassoura para uma visita. Ela ajuda um pouquinho, mas logo vai embora. Enfrente esse medo, Rafaele. Tome consciência de que você teve toda a ajuda de que precisa, mas não fez nada. Agora é a hora de fazer. A vida boa aqui vai acabar. Não sei por onde começar. Comece indo a uma agência de emprego na cidade. Vá a lojas de varejo, procure no jornal. Algo vai aparecer se procurar. Mas ficar aqui parada não vai dar certo nem para você e nem para mim. Estou incomodando a senhora, né? Está. Foi verdadeiro que impactou Rafaele, que pensava em ouvir o contrário. Vou ver, tia. Não, Rafaele. Você não vai ver, vai fazer, vai tomar atitudes, porque eu já estou pensando quanto tempo de prazo vou te dar para ficar aqui se não fizer nada. A sobrinha ficou calada. Seus pensamentos fervilharam. Nunca alguém tinha sido tão verdadeiro e firme, forçando-lhe a tomar atitudes pela própria vida. Isso foi preciso e importante para que saísse da inércia na qual se colocou.